Boa noite, pessoal. Continuando nossa aula de provas no processo penal 2, Faculdade Lemos Cunha, Ilha do Governador, Faculdade Cenicista. Quero mais uma vez agradecer a vocês pela paciência e por acreditar em nós e também por entender, né? Todos nós temos que entender o que está acontecendo e vamos seguir em frente. Daqui a pouco nós estaremos juntos de novo, né? Nos aproximando, nos cumprimentando sem ser com o cotovelo, né? Apertando as mãos, abraçando. Estou muito curioso para conhecer vocês pessoalmente. Então, na última aula que nós ministramos aqui por esse mecanismo, falamos sobre o sistema de avaliação da prova, e eu vou só dar uma pequena introdução para poder nós conseguirmos dar prosseguimento à matéria de hoje, que eu pretendo falar sobre princípios da prova. Nós não precisamos estar decorando conceitos, nós precisamos construí-los. Não é difícil construir prova do conceito. Por quê? Bom, uma vez que um fato acontece, ele vai ter que ser reproduzido em uma coisa chamada processo. Então é um fato passado que vai ser reproduzido no presente. E essa reprodução, para chegarmos a uma verdade processual, depende de provas, de elementos que comprovem o que de fato aconteceu. Então, prova seria uma reunião de elementos que dá condições ao magistrado para prestar jurisdição. Jurisdição e jurisdicção, dizer o direito, né? Para que ele possa prestar a sua jurisdicionalidade. Ele possa chegar a uma conclusão definindo se o fato aconteceu da maneira como está na exordial acusatória, na denúncia ou na queixa-crime, ou não. Então, aquilo depende de elementos produzidos que vão chegar até o conhecimento do juiz. Bom, e aí ele tem que obedecer algum sistema, ele tem que, na verdade, não obedecer, mas analisar o que está proposto pelo direito. E o direito processual penal estabelece 3 sistemas de provas, certo? O sistema da livre apreciação da prova, o sistema da certeza legal e da íntima convicção. Fato é que não existe prova tarifada no Brasil, não mais. Então, uma prova documental, analisando, por exemplo, um crime de falsificação do documento, se nós temos um incidente de falsificação de documentos produzidos, chegado ao juiz, e as provas testemunhais forem ao contrário, o juiz não é obrigado a analisar a prova conforme está documentalmente firmada. O juiz então vai analisar a prova testemunhal e o documento. Isso porque no artigo 182 do Código de Processo Penal diz que o juiz atenderá no todo ou em parte a prova pericial. É o que está previsto no artigo 182, entre outras palavras, obviamente. Então diz assim, o artigo 182 do Código de Processo: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. O que significa isso? Significa dizer que não há prova tarifada, não há prova hierarquicamente superior à outra. Mas o importante é que o juiz, na livre apreciação da prova, ele vai ter que analisar sobre aquilo que é mais importante para a sua convicção. Ele não pode extrair nada de fora do processo. Nenhuma influência política pode gerar prova se não estiver nos autos. Nenhuma notícia da mídia social ou da mídia oficial, como se diz por aí. Nenhuma coisa nem outra pode influenciar no processo, porque Carnelucci diz que o que está nos autos, o que está no mundo é o que está nos autos. Então, pela livre apreciação da prova, então ele não pode estabelecer, ele não pode motivar a sua decisão com aquilo que não está nos autos, certo? Então, essa máxima de não existir hierarquia de provas viabiliza totalmente o justo juízo, tá certo? Entretanto, apesar de não existir a prova tarifada, é imprescindível a realização da prova quando necessária a prova pericial.
É o que está previsto, por exemplo, no artigo 158. Preste atenção. Estou lidando com o exame de corpo de delito e das perícias. Diz a lei: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Observe. A prova pericial ela é obrigatória em termos de realização. Ela tem que ser realizada. Certo? Então, exame cadavérico tem que ser realizado. Tá bom? É obrigatória a realização. Detalhe: mesmo que o réu confesse que matou a vítima, uma pessoa, a sua confissão por si só não gera elemento probatório para condenar o réu. A única coisa que pode substituir a prova pericial é a prova testemunhal. Observem, a prova testemunhal está substituindo a prova legal. E como assim, Juarez? Simples. Não foi possível a realização do exame cadavérico. Por quê? Bom, porque o corpo sumiu. Não foi possível o exame cadavérico porque o corpo sumiu. Não é possível fazer o exame de corpo de delito numa pessoa que foi sexualmente violentada há muitos anos atrás. 2, 3 anos atrás, mas que está registrando a ocorrência do crime. Certo? Bem, o que diz o artigo 167 do Código de Processo Penal? Isso tudo para estabelecer a ideia de que não existe hierarquia das provas e que existe ali a apreciação da prova. Diz assim: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, o corpo sumiu, não há como mais trazer elementos de lesões corporais na prática da cópula intravaginária no caso do estupro, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Então, observem. Se não for possível a realização da prova pericial, a prova testemunhal irá substituir. Certo? O que garante uma ideia de certeza legal da prova é a necessidade da sua realização. Tem corpo? Tem corpo. Por que não fizeram o exame de corpo, de exame cadavérico? Porque eu preciso saber a causa-mortes. Então é obrigado a realização do exame cadavérico, que é o exame de pericial acerca de um decujus. Se não houver realização, o processo é nulo. Observe, se não houver a realização, sendo possível realizá-lo, o processo vai se tornar nulo. Por quê? Porque o que está previsto no capítulo das nulidades, no Código de Processo Penal, artigo 564, vou abrir para vocês, artigo 564 do Código de Processo Penal, não estou falando de outra coisa senão a necessidade da realização da prova pericial quando necessário. Então, o artigo 564, inciso 3º, diz assim: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3º, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Letra B. O exame de corpo de delito nos crimes que deixam os vestígios, ressalvado o disposto no artigo 67. O que o artigo 167 é? É a prova indireta. Lá no artigo 67, quando não é possível a realização do exame cadavérico ou de um exame de corpo de delito, a prova testemunhal vai substituir. Entretanto, sendo possível a realização do exame de corpo de delito e ele não for realizado, a prova vai ser considerada nula. Isso é importante. Isso é importante porque se a acusação for por facada, o exame cadavérico vai ter que me responder se foi por tiro. Entendem? A causa-morte tem que estar ali elencada. A causa-morte tem que estar provada no exame cadavérico. Uma prova testemunhal não é o suficiente para provar a causa-morte.
Repito, quando necessário, o exame de corpo de delito, o exame cadavérico nesse caso do homicídio, ok? Bom, então, existe a certeza legal no processo penal? Existe a certeza legal, mas ela não é uma prova imprescindível, só é imprescindível na possibilidade de realizá-la, e se não realizar, o processo é nulo. E a íntima convicção? A íntima convicção, senhores, pertence também ao sistema da prova e ocorre nos casos do tribunal do júri. O tribunal do júri é formado por um conselho de sentença, em seu corpo são pessoas leigas, pessoas do povo, porque o júri nada mais é do que o direito do cidadão ser julgado por seus pares. É a sociedade julgando o indivíduo que praticou o crime mais grave de todo o ordenamento jurídico brasileiro, de todo o ordenamento jurídico penal, que é o homicídio. Então, o homicídio é um crime que qualquer pessoa pode praticar. Por isso, quem vai julgar é o tribunal do júri. E o júri não fundamenta a sua decisão. Ele não tem conhecimento técnico. O júri julga a causa conforme a sua convicção, a sua íntima convicção. E existe um instituto no Código de Processo Penal, aliás, no nosso direito penal brasileiro, nosso processo penal brasileiro, chamado de absolvição genérica. É aquela absolvição que, em razão da ausência de conhecimento jurídico, permite que o advogado, em argumento para o réu, sustente até mesmo uma prova metafísica. Pode-se utilizar de argumentos teológicos, religiosos, filosóficos, pode pedir clemência, coisa que não está prevista no direito brasileiro. Pode utilizar de uma prova metafísica, como as provas psicografadas, explicadas aí pelos médios da religião espírita kardecista. Pelo princípio da plenitude de defesa, da absolvição genérica e também com parte no sistema da íntima convicção, é possível que, numa prova psicografada, aquela que vai ser interpretada por um médium, de uma carta escrita pelo médium que estaria ali se comunicando com o morto, a vítima, estabeleça uma ideia de absolvição. Então o médium faz lá a psicografia, o perito analisa a caligrafia e é possível que isso venha absolver o réu. Guilherme Suzanucci chama isso de prova ilícita, para o princípio da plenitude da defesa e pelo princípio da proporcionalidade, é uma prova ilícita para o réu. Então, essa é a questão do sistema de provas envolvendo a prova no sentido de termos como sistema a íntima convicção. Ok? Vou dar uma pausa nesse vídeo, vou daqui a pouco entrar com mais um vídeo para determinar os princípios da prova, tá legal? Vamos nessa.